bem? Hoje eu vim aqui gravar uma tag. A tag ela se chama Você Tem Esse Livro? Eu vi no canal do Geek Freak. Eu vou deixar o link lá embaixo pro canal dele. E a tag ela consiste em 20 perguntinhas. Bem, então vamos lá. A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? E o livro mais assim da minha época de infância assim que eu tenho aqui seria esse aqui, Gincana da Morte, do Marcos Rey. Esse livro aqui ele saía, ou ainda sai, eu não sei bem, pela editora Ática. Faz parte até de uma coleção muito legal mesmo. Os livros são muito legais, mas eu só tenho esse aqui. A segunda pergunta é: você tem um livro que você não entendeu? E essa pergunta eu vou pular, porque dos livros que eu tenho aqui em casa, eu não tenho nenhum que eu não tenha entendido. Pergunta 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? E para esse eu vou mostrar esse aqui, Assassin's Creed Renascença, que foi escrito por esse Oliver Bowden. Ele é um livro, então, baseado num jogo, né? Eu já li esse livro e ele é basicamente o jogo Assassin's Creed 2. Então ele é um livro baseado em um jogo. Pergunta 4. Você tem uma série que não finalizou? E para esse eu vou mostrar aqui o livro 7 da série Desventuras em Série. Esse aqui foi o último que eu li. São 13 livros no total. E eu vou continuar ainda lendo essa série, só que eu parei aqui. Então é uma série que eu ainda não terminei. 5. Você tem um livro esgotado? Eu acho que o livro mais esgotado que eu tenho aqui na minha coleção é esse aqui, Mary Poppins, da Kozak Naif. Eu sei que tá muito difícil de achar esse livro. E quando você encontra esse livro aqui pra comprar, ele tá com o preço lá em cima. Eu comprei ele na época que a Kozak ainda publicava os seus livros. Ele é um livro lindo. Ele não tem aqui a lombada, né, como os outros livros. E por dentro ele é cheio de ilustrações. Pergunta 6. Você tem um livro em edição de bolso? E eu vou mostrar para vocês essa edição aqui, que é da Companhia de Bolso. É do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu ainda não li esse livro, mas todo mundo fala muito bem dele. Pergunta número 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Para essa pergunta, eu vou mostrar o livro O Bicho da Seda, do Robert Galbraith. Para quem não sabe, esse é o pseudônimo da J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter. Pergunta 8. Você tem um livro ilustrado? E para essa pergunta, eu vou mostrar esse aqui do Stephen King, que seria A Hora do Lobisomem. Essa edição aqui é da Suma de Letras, da Biblioteca Stephen King. Ele é um livro muito lindo, a capa é emborrachada, com relevo, né? E por dentro, eu não sei, tomara que vocês consigam ver aí, ele é cheio de ilustrações. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra vocês. Pergunta 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu estava passando numa livraria e eles estavam fazendo promoções, acho que de 9 e 10 reais por livro. Então eu acabei comprando esse daqui. Ele chama Mentes Criminosas, que é do Sérgio Pereira Couto. Eu fui mais pela capa e ele também tem uma frasezinha aqui de impacto, né? Suspense e ação para desvendar um crime quase perfeito. Isso aí acabou me atraindo e eu acabei comprando esse livro sem saber do que se tratava. E na verdade eu não sei do que ele se trata até hoje, porque eu ainda não li esse livro. Pergunta 10. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? E o livro adaptado pela TV que eu tenho seria então o Sob a Redoma do Stephen King. Esse livro aqui ele é maravilhoso. Ele é quase tão bom quanto It, a Coisa, que agora ele só chama It, né? A história é muito envolvente, só o final que é meio, como eu poderia dizer, um pouquinho viajado. Mas o It também, né? O livro ele é maravilhoso, inteiro maravilhoso. Chega no final, Stephen King, o autor, ele dá uma viajada ali. Mas eu indico esse livro com todas as forças. E ele não tem nada a ver com a série de TV. Então podem ficar tranquilos. 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Pode ser uma celebridade, um atleta, um político. Olha, gente, eu procurei aqui, não procurei assim 100%, e eu acho que eu não tenho outro livro assim escrito por alguém famoso, a não ser esse escrito pelo Carl Sagan,
que é um professor um professor de astronomia e ciências espaciais na Cornell University. Eu acho que tirando esse aqui eu não devo ter mais nenhum. Pergunta 12. Você tem um livro autografado? E eu acho que o único livro autografado que eu tenho é esse aqui do André Bianco, o 7. Eu não sou muito assim de correr atrás de autógrafo de escritor, mas esse aqui ele tá autografado. Eu peguei ele na Bienal de 2012, se eu não me engano. Tem a data aqui, se eu não me engano é 2012 mesmo. As perguntas 13 e 14 eu vou pular, tá? A 13 é você tem um livro de poesia? E eu acho que eu não tenho nenhum livro de poesia. E a 14 é você tem um livro com selo de prêmio? Eu tenho alguns livros que foram premiados, mas ele não tá assim na capa com o selo de prêmio. Pergunta 15. Você tem o mesmo livro em duas versões? E o único livro que eu tenho em duas versões, não sei explicar realmente o motivo, seria O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tenho nessa versão aqui Pocket, né? Que é da Martine Claret. E eu tenho essa versão aqui, né? Que é da Lua de Papel, que é essa capa aqui que lembra os livros do Crepúsculo. Mas é o único livro que eu tenho em duas versões diferentes aqui em casa. Pergunta 16. Você tem um livro de contos? Eu tenho alguns livros de contos e eu peguei para ilustrar essa pergunta o Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe. Nesse livro aqui da editora Tordesilhas, ele vem com uma jacket, ele é capa dura, a capa mesmo é essa daqui, e ele tem diversas ilustrações dentro do livro. É uma edição muito bonita, vale muito a pena ter. Pergunta 17. Você tem um livro em outra língua? E eu tenho esse daqui, Diary of a Wimp Kid, The Third Will, que seria do Jeff Kinney. Esse aqui é o 7º livro do Diário de um Banana. Pergunta 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? E para essa pergunta eu peguei o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nessa edição aqui super linda da editora Biblioteca Azul. Eu ainda não li esse livro, mas eu já conheço a história por causa das adaptações mesmo. Mas eu tô louca assim de vontade para ler essa edição. Pergunta 19. Você tem uma HQ? Mangá eu tenho vários, né? HQ seriam os quadrinhos americanos? Ou será que eu poderia encaixar nessa pergunta também mangás? Bem, eu peguei um quadrinho aqui, O Reino do Amanhã, que é do Mark Waid, com o Alex Ross. Esse Alex Ross, ele desenha muito, muito mesmo. Olha a capa. É capa dura, tá? Ele é super pesado esse livro, né? Ele por dentro. Espero que vocês estejam conseguindo ver as ilustrações, porque o cara, ele desenha muito, muito, muito mesmo. E fora a história, né? A história em quadrinhos, esse livro aqui, ele tem algumas ilustrações no final de como foram feitos alguns personagens. Ilustrações feitas a lápis até. E a última pergunta é a pergunta 20. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? E para essa pergunta eu peguei o livro O Talismã, do Stephen King, junto com o Peter Straub. Esse livro aqui eu li faz muito tempo mesmo. Eu ainda estava na época de escola, eu peguei da biblioteca. Eu lembro que eu li e eu amei muito esse livro. Ele é de fantasia. Eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro que eu chorei até no livro. E eu quero muito reler esse livro. Bem, gente, essas então foram as 20 perguntas dessa tag. Eu não vou taguear ninguém, mas sinta-se à vontade para responder a tag também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aí o seu gostei. Ajuda a compartilhar o vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!